Se hoje a pena de morte é um assunto que causa polêmica sempre que mencionado, para nossos antepassados há milhares de anos atrás, a prática era bastante comum. Dentre as formas mais cruéis de execução está a crucificação. Existem registros dessa prática em diversos povos antigos, como os egípcios, persas, gregos e cartagineses. No entanto, no passado o conceito de crucificação nem sempre foi como o que conhecemos hoje. Derivado da palavra staurus, essa prática basicamente se refere a um pedaço de estaca ou de madeira afiada que é colocado em posição vertical para o processo que conhecemos como empalamento. Daí surgiu o conceito da crucificação. Os historiadores registram uma enorme variedade de estacas verticais de madeira utilizadas de diferentes formas para executar suas vítimas. Em meio a tantas formas que encontravam para crucificar os criminosos, em todas as práticas mantinham uma característica comum. O condenado devia ser posicionado na posição vertical sobre o solo. O tempo passou e os romanos jamais imaginaram que a execução de um judeu humilde daria à crucificação uma fama que ultrapassou os tempos. Hoje a cruz é um símbolo de fé, mas nem sempre foi assim. Eu sou Antônio Bocco e esses são 8 fatos aterrorizantes sobre a crucificação. Número 1. Executados na Grécia. Em longa batalha e um cerco que durou aproximadamente 7 meses, em 332 a.C., Alexandre o Grande capturou a cidade fenícia de Tiro, que na época estava servindo como base naval pelos persas. A cidade de Tiro era situada em uma ilha altamente fortificada. Tudo isso tornava a invasão muito difícil para as tropas de Alexandre, que montaram uma estratégia que marcou a história. Eles construíram uma passarela dentro da água para se aproximarem da cidade. Armaram um cerco que durou de janeiro a julho e assim conseguiram quebrar as defesas de Tiro. Esse é um capítulo deste período cheio de passagens obscuras. Até 2007, era um mistério descobrir como as tropas de Alexandre conseguiram invadir a ilha, mas o que vem a seguir é ainda mais inacreditável. Apesar da resistência dos tírios, o conflito terminou em um mar de sangue. O exército de Tiro foi derrotado. Muitos pesquisadores afirmam que cerca de 6.000 homens foram mortos naquele dia. Sob as ordens para matar os habitantes, somente aqueles que se refugiaram em santuários e templos da cidade foram poupados. Com base em fontes gregas, os antigos escritores romanos Diodoro e Quintus Curtius escreveram que Alexandre ordenou a crucificação de 2.000 sobreviventes do conflito ao longo da praia. Número 2. Crucificação em Roma. A crucificação, de acordo com a lei romana, não era um tipo de execução padrão para todos os casos. Essa prática era permitida apenas em situações específicas. Por exemplo, os escravos só podiam ser crucificados se fossem condenados por roubo ou rebelião. Para eles, culturalmente falando, os cidadãos romanos eram superiores para passar por esse tipo de execução, a menos que fossem condenados por alta traição. Nesse caso, não tinha escapatória. Com o tempo, essas regras sofreram alterações e cidadãos comuns também podiam ser crucificados por crimes diversos. Número 3. Uma invenção romana. Muitos acreditam que Roma tenha inventado a prática da crucificação, mas registros apontam que foi através dos cartagineses que os romanos adotaram a prática. Ao contrário de Roma, que possuíam regras específicas para a crucificação, Cartago crucificava seus próprios generais caso falhassem em uma batalha. Número 4. Revolta de Espartacus. Espartacus, um escravo romano nascido na região da Trácia, escapou de um campo de treinamento de gladiadores em Capua em 73 a.C. Com ele, partiram outros 78 escravos aproximadamente. O tempo passou. Espartacus e seus homens desafiaram as injustiças sociais e a exploração dos pobres para o crescimento dos ricos na sociedade romana. Com esses ideais de mudança, eles recrutaram milhares de escravos e trabalhadores pobres do campo,
construíram um exército que desafiou Roma por quase 2 anos. A história é tão boa que inspirou filmes e séries. Agora, um spoiler. O general romano Crasso ordenou um ataque para acabar com a revolta. O episódio terminou como um dos casos mais famosos de crucificação em massa da história romana. Espartacus foi morto e seus homens derrotados. Os sobreviventes, mais de 6.000 guerreiros, foram crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada entre Roma e Capua. Número 5. Perfuração das mãos. Sempre que presenciamos obras de arte, pinturas e estátuas que representam a crucificação de Cristo, vemos seus pés e suas mãos perfuradas por pregos. Não é verdade? Pois fique sabendo que essa ideia é bem distorcida da realidade. Hoje em dia, sabemos que os pregos, através das palmas das mãos, são incapazes de suportar o peso do corpo. Acredita-se que os membros superiores das vítimas também eram amarrados com cordas para dar suporte. A maneira como supostamente foram pregados os pés de Jesus também é controversa. Acredita-se que os soldados fariam essa etapa de uma forma mais prática. Uma das teorias é que seus pés foram presos lado a lado, com os pregos cravados entre os ossos metatarsais e as solas encostadas na cruz. Número 6. A forma da cruz. Com o passar do tempo, as cruzes foram adquirindo formas diferentes. Podiam variar de um único poste em forma de T a crucifixos em forma de Y e o formato X, popularizado como a cruz de Santo André. A cruz dos romanos era um T sem ponta no alto, cruzando a parte horizontal. A base dela já ficava enterrada no chão. O encaixe do patibulum era feito com 2 soldados erguendo suas pontas, enquanto o terceiro segurava o corpo da pessoa crucificada. Possivelmente Jesus foi crucificado nesse tipo de instrumento. Cada detalhe era cruelmente pensado para prolongar a dor da vítima. Algumas cruzes eram feitas de madeira simples, enquanto outras possuíam pequenos assentos e apoios de pés com a intenção de prolongar a vida e a dor dos condenados. Assim, os condenados passavam dias sendo torturados. Número 7. Dias de tortura. Se antes de serem condenadas as vítimas fossem saudáveis, isso significaria que as chances da tortura durar por longos dias era ainda maior. Após a crucificação, a fome, desidratação, exposição ao sol e hipotermia poderiam matá-los lentamente. Em muitos casos, o condenado poderia morrer em poucas horas. Era isso ou permanecer vivo durante vários dias de desespero. Os soldados executores poderiam ainda optar por prolongar o sofrimento ou acelerar a morte. Por isso, muitas vítimas possuíam ossos quebrados ou eram esfaqueadas. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 33 e 34, mencionam que um soldado romano perfurou o lado de Jesus enquanto ele estava na cruz, uma prática para garantir que o condenado estava morto. Número 8. Causas da morte. As vítimas podiam morrer durante a fase de flagelação, principalmente quando ossos e chumbo foram adicionados aos chicotes. Se o dia estivesse muito quente, possivelmente a perda de líquido pela transpiração e a perda de sangue podiam causar a morte por choque hipovolêmico. Mas se ocorresse em um dia frio, o condenado poderia morrer de hipotermia. Mesmo depois de tanto sofrimento, nem sempre as lesões, o sangramento e a crucificação em si causariam a morte de imediato. A posição do corpo na cruz levava a um processo gradual e doloroso de asfixia. Com o tempo, o condenado era incapaz de respirar. Depois de séculos dessa prática de morte e tortura, a crucificação foi abolida em 337 d.C. pelo imperador Constantino o Grande, motivado pela veneração que tinha pela figura de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, o método da crucificação ainda é usado em alguns países. No Sudão, já foram registrados dezenas de casos. Uma realidade triste. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu aguardo você aqui no Fatos com Muito Mais. Até lá!